Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para os capricornianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente, para a área romântica do signo de Capricórnio. Peço que quem ainda não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é Sensibilíssima Tarô. Gente, é porque tem um vizinho cantando super alto. Desde ontem que eu tô gravando as leituras e tá tendo assim muita interrupção, muitos barulhos externos que eu não consigo controlar. Aí eu sinto essa energia, assim, um pouco turbulenta, assim. A leitura de Áries, por exemplo, eu não consegui gravar direito, assim. Eu tive que parar e voltar, enfim. Aí, assim, essa gritaria acaba me desconcentrando um pouco. Aí peço a compreensão de vocês. Vamos ver aqui com o oráculo da Grande Mãe. Nornes, o destino traz as possibilidades ilimitadas. Energia assim bem aberta, né? Expansiva. De caminhos abertos. Para a vida amorosa dos capricornianos. Aqui com o oráculo da criança interior. Veio Superpoder, que diz: eu sou uma alma radiante e abençoada além da medida. Ela fala muito sobre entender a nossa sensibilidade como um superpoder, assim. Eu já encontrei algumas pessoas diferentes no meio místico que fazem essa comparação, que tem esse entendimento sobre a sensibilidade ou sobre a mediunidade. E foi um entendimento que eu tive, inclusive, assim, por mim mesma, né? E é um dos motivos do nome do canal ser Sensibilíssima, por causa de um poema da poeta Maria Rezende, que se chama Sensibilíssima. Inclusive, quem quiser ler, eu recomendo. É bem bonito esse poema, bem potente. Transformação, aqui com o oráculo da benzedeira. Alguns capricornianos, eu sinto que vocês estão, assim, meio pressentindo algumas coisas, né? Pressentindo uma mudança, pressentindo a chegada de novas possibilidades, de novas pessoas, né? De avanços acontecendo na vida romântica de vocês, né? Pra quem já tá numa relação. Só que isso implica uma transformação. Isso implica deixar algumas coisas para trás, um jeito, uma maneira de agir, de se comportar, de pensar. Eu sinto que alguns aqui têm um olhar para a vida romântica assim, um pouco pessimista ou um pouco limitado. E isso tá mudando. Só que essa mudança, ela é muito interna ainda, assim. Ela não... Vocês não veem ainda essa mudança manifestada, sabe? Na vida de vocês, com situações, pessoas específicas. Mas é algo que vocês já estão sentindo acontecer. Aqui com o Ritarô veio o Eremita na energia de vocês, que é uma carta que convida a essa introspecção, né? Essa autorreflexão. Eu sinto que é bem isso, assim, a partir da sensibilidade de vocês, vocês sentem essa mudança, vocês sentem que tem coisas boas chegando e
que uma transformação está acontecendo na energia de vocês, sabe? Deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá. Vamos ver aqui com o tarô dos momentos místicos, o que é que a gente tem para o signo de Capricórnio. Cinco de copas, 10 de ouros, o eremita novamente, a torre, o sol, o 2 de espadas, os amantes e o dependurado. Olha a mudança da energia aqui, né? Da torre para o sol. É uma mudança bem significativa, né? São energias quase que estão praticamente assim em polos opostos. Vocês vêm de um caminho de algumas decepções, de algumas frustrações, de precisar se desapegar de algumas coisas. Alguns terminaram um relacionamento há relativamente pouco tempo. Para outros que não terminaram o relacionamento, né, que estão na relação. Teve alguma questão familiar que representou uma certa ruptura emocional. Alguns aqui precisaram fazer escolhas, assim, muito pensando em si, sabe? Porque, assim, Capricórnio tem muito essa coisa de carregar o mundo nas costas, né? De tomar para si muitas responsabilidades, ou de ser, de as pessoas atribuírem a Capricórnio muitas responsabilidades. E aí, alguns capricornianos aqui fizeram algumas escolhas, alguns movimentos na vida que foram difíceis, não foram fáceis, mas foram muito pensando em si mesmos, pensando no próprio futuro, no que vocês querem construir. E isso pode não ter sido muito bem aceito, bem visto pela família, ou isso pode ter simplesmente representado um certo afastamento ali da família, porque algumas escolhas, algumas coisas que vocês queriam estavam distantes, né, dessa família e tal. Mas isso, assim, as coisas precisavam ser dessa maneira, por mais que você tenha uma ótima relação com a sua família. Se você continuasse, assim, muito em função deles, ia te atrapalhar um pouco na realização dos seus próprios sonhos, sabe? Então, esse movimento que para alguns pode parecer um pouco mais egoísta, ele foi muito importante. E ele não foi egoísta, né? Ele foi um movimento amoroso. Para alguns, o que eu tô falando aqui ainda vai acontecer. E aí, quando isso acontece, depois que isso acontece, vocês vão ter muita clareza de que foi realmente a decisão certa, de que era realmente importante seguir por esse caminho mais focado em vocês, mais dedicado a vocês, sabe? Tá. Tem um cenário aqui específico de pessoas que terminaram um relacionamento ou estão terminando um relacionamento, assim. Então, pode acontecer alguma coisa que demonstre para vocês que, assim, essa relação ela não tem mais salvação. Que não adianta, aqui nessa carta da torre, essa pessoa ela tá tentando segurar essa torre que tá caindo, assim, ela não tá deixando isso ruir. Mas não tem o que salvar aqui, não dá mais para sustentar isso, sabe?
Então eu vejo que alguns de vocês vão ter esse momento assim de consciência, de revelação de que algo não dá mais, sabe? E aí vocês vão se autorizar a seguir em frente, sozinhos, né? A focar mais em vocês, a priorizar uma decisão aqui que é mais amorosa e mais respeitosa com vocês, sabe? Tem uma coisa aqui de vocês pararem de se sacrificar, sabe? Ah, mas era a família que eu tinha construído, ou então eu tinha planos de constituir família com essa pessoa. Mas infelizmente esses planos, eles foram construídos numa base que não é sólida, uma base fraca, assim. Então, infelizmente, ou felizmente aqui. Eu digo infelizmente porque isso é um processo doloroso, difícil. Mas no fundo é felizmente, porque você tá. Toda vez que a gente sai de uma situação que não é boa pra gente, a gente tá abrindo espaço para algo que seja realmente bom. E é isso que você tá fazendo, e é essa consciência que você vai ter quando você tomar essa decisão amorosa com você, essa decisão respeitosa e que coloca você mesmo em primeiro lugar, sabe? Pra quem tá solteiro, eu vejo que teve já um rompimento, e vocês vão seguir mais sozinhos mesmo por um tempo. E podem mais pra frente acabar se deparando com alguém mais alinhado com vocês. Mas num primeiro momento vocês seguem aqui sozinhos, né? Aí assim, pra quem já teve essa ruptura, esse término, vocês estão com cada vez mais consciência de que foi a melhor decisão, de que foi a melhor coisa que vocês poderiam fazer por vocês, sabe? E é isso. Eu não vejo ninguém chegando na vida de vocês, por enquanto, assim. Então, eu vou tirar a carta sobre quem era essa pessoa com quem vocês estavam, tá? Que eu acho que é mais interessante do que ficar tentando, enfim, falar de algo que não tem muita perspectiva ainda. Acho que não é tão construtivo. Aí tem uma coisa assim, cuidado para vocês não ficarem tanto olhando para trás, para esse leite derramado. Porque assim, a leitura me mostra que isso que aconteceu ou que tá acontecendo é muito bom para vocês, por mais difícil que seja. E vocês vão ganhar consciência disso, ou estão ganhando consciência disso. Só que vocês precisam aceitar essa ruptura e usar isso como um incentivo para cada vez mais tomar decisões que sejam boas para vocês, sabe? Que sejam realmente amorosas com vocês. Eu já falei isso em outra leitura romântica, mas assim, já teve um momento da minha vida que eu queria muito estar com uma pessoa e eu gostava muito de uma pessoa, só que da maneira como as coisas estavam acontecendo, na dinâmica que existia ali, eu não estava feliz. Aquilo não estava me fazendo bem. E aí chegou um momento que eu pensei assim, eu quero essa pessoa ou eu quero ser feliz? E eu decidi que eu queria ser feliz. Então eu me desvinculei, me desconectei dessa pessoa. Isso é uma decisão amorosa e que te coloca em primeiro lugar. Não é simplesmente você decidir o que você gostaria, porque às vezes o que a gente gostaria que acontecesse não é possível naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação. E aí a gente não pode
tomar decisões com base numa fantasia, com base num desejo do que eu queria que fosse. Eu posso acolher o meu desejo, reconhecer esse desejo, sem sentir culpa, sem sentir vergonha, sem sentir nada de ruim com relação a isso, ter até assim um certo orgulho da minha capacidade de me apaixonar, de amar alguém, mas também reconhecer quando não tem espaço para mim ali. E me permitir seguir em frente para acessar algo melhor, para encontrar uma outra situação em que haja espaço para mim. E nesse meio tempo, dedicar esse amor a mim, essa paixão, a minha própria vida, as coisas que eu quero construir. Me motivar pelas coisas que importam para mim. Dedicar essa paixão, esse amor a projetos, a outras pessoas da minha vida, né? Essa ideia um pouco de descentralização do amor romântico também. E às vezes a gente coloca o parceiro romântico como a pessoa mais importante da nossa vida. E não precisa ter essa hierarquia. A gente pode ter parceiros românticos que sejam tão importantes quanto amigos e familiares. E a gente, porque isso, né? Porque é mais equilibrado, é mais saudável. No momento que você coloca uma pessoa, independente de quem seja, no centro da sua vida, no momento que aquela pessoa te faz algum mal ou sai da sua vida, você se desestabiliza muito. Isso não, e assim, quando não existe toda essa centralidade em torno de alguém, você sente aquela perda, você sente aquela falta, você sente aquilo. Mas aquilo não é capaz de te desestabilizar, de te destruir. Entende? Então, tem aqui vocês dando passos importantes na construção de relações mais saudáveis, mais estruturadas, mais equilibradas. Aqui com o tarô do espírito animal, vamos ver quem é essa pessoa que estava na vida de vocês. Engraçado. Como ela te via. Nossa. E o que ela tende a fazer. Essa pessoa, ela te observa e observava muito. Talvez ela fosse muito controladora aqui, um pouco orgulhosa também. Eu vejo aqui uma pessoa muito ciumenta, muito desconfiada, uma pessoa que tinha uma dinâmica assim de relacionamento muito meio tóxico mesmo, assim. Ela achava que você não estava sendo verdadeiro ou verdadeira. Ela te via de uma forma muito maliciosa. E ela o tempo todo tentava te observar e controlar todos os seus passos, assim. E eu sinto que isso te sufocava bastante. O que essa pessoa tende a fazer? Num primeiro momento, ela tende a querer manter essa estrutura que vocês tinham. Mas num segundo momento, ela vai ficar mais na dela, assim. Então ela vai insistir um pouco e depois vai desistir. Então aproveitem essa desistência para seguir com a vida de vocês, tá? Porque isso aqui, cara, não é uma energia legal. E assim, não é legal como a pessoa te via e não é legal como ela te tratava, assim, sabe? O comportamento que ela tinha com relação a você, o comportamento que ela tinha nessa relação era ruim. Mas a forma como ela te via era pior ainda. Aí, enfim, para alguns pode estar invertido. A gente pode ter alguns capricornianos aqui que eram essas pessoas muito desconfiadas, tóxicas, controladoras.
Aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais veio inverno, cuide das suas necessidades. É isso. Para muitos, essa questão está acontecendo. Ou aconteceu assim recente. Nesses meses de inverno mesmo. De julho a... de final de junho a início de setembro. Que é nessa estação mesmo do inverno. Mas acabou e é hora de cuidar de vocês. E se não acabou ainda, acabe. Com o oráculo Trabalho Sua Luz veio o Conselho da Luz, Orquestração Divina, Ajudante nos Reinos Sutis. Essa situação que acontece, que traz essa consciência maior para vocês sobre a insustentabilidade dessa relação, sobre o fato de que essa relação tá realmente fadada ao fracasso, porque ela não tem uma dinâmica equilibrada, ela pode vir de uma forma meio inesperada, ou de uma forma que, assim, vocês não estavam prevendo e também não podiam muito controlar, sabe? Só que foi de propósito, assim. Foi pra você conseguir enxergar. Foi pra você conseguir sair dessa situação. Dessa relação. Aí, pra finalizar aqui com o oráculo da mulher sistêmica, veio... Se você tirou essa carta, ela é uma confirmação. A melhor fase da sua vida está prestes a começar. Tudo que você clamou um dia está chegando. Já sinta o frio na barriga, porque você vai ser mais feliz do que imagina. E celebre, porque tudo que está vindo é mérito seu. Parabéns. Afirmação: eu estou pronta para a melhor fase da minha vida. E por que essa vai ser a melhor fase da sua vida? Porque você vai ter aprendido, de fato, a se escolher antes de qualquer coisa. A não estar mais em dinâmicas ruins, em relações que te fazem mal, que têm o potencial de te destruir, de te desestabilizar. Tá bom, capricornianos? Fico muito feliz por vocês. Peço que comentem aqui a afirmação: eu estou pronto para a melhor fase da minha vida. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.